A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste quarto trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Apologética Cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual. Hoje estaremos estudando a 7ª lição desta revista, que traz como título A Bíblia e o Testemunho da Ciência. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua Palavra para compreendermos, para entendermos a Tua vontade sobre as nossas vidas. Para isso, Senhor, te pedimos a Tua bênção, a Tua direção, para que possamos fazer a Tua vontade. Pai, eu te peço que Tu visites a cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Senhor, que Tu possas iluminar, direcionar as suas vidas, que Tu possas acalmar o coração daquele ou daquela que está angustiado neste momento. Senhor, visita, entra com a Tua provisão aonde for necessário e concede a cada professor da escola bíblica, a cada ouvinte, a alegria de viver na Tua presença. Te pedimos, ó Pai, te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amados, graças ao nosso bom Deus, estamos juntos aqui para mais este estudo bíblico e desde já eu agradeço pela sua companhia e participação em nosso canal, contribuindo com seus likes, os seus comentários e a divulgação desses vídeos. Se você ainda não é inscrito, a oportunidade é agora. Inscreva-se, deixe o seu like, sinta-se à vontade para comentar sobre esta lição estudada e também compartilhar os vídeos com outros irmãos. Lembrando aqui aos inscritos que sempre confiram se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que sempre recebam de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Lição 7. A Bíblia e o Testemunho da Ciência. O textuário de hoje encontra-se em Salmo 107, versículo 43, e assim diz a palavra do Senhor. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. A verdade aplicada de hoje nos diz que as constantes descobertas científicas em diferentes áreas do conhecimento, ao longo dos anos, têm sido um valoroso testemunho a favor da Bíblia Sagrada. Os textos de referência encontram-se no livro de Jó, capítulo de número 28, os versículos 9, 24 ao 28. E assim diz a palavra do Senhor. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O primeiro objetivo desta lição é estudar a ciência, sua contribuição e características. Já estudamos em lições passadas sobre as contribuições dadas pelas descobertas científicas que comprovam a veracidade dos fatos bíblicos. Para nós cristãos, Deus é o Criador de todo o universo, o que pode ser comprovado pelas suas obras criadas, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1, 20. A essas verdades sobre si mesmo, reveladas por Deus através da sua criação,
chamamos de revelação geral e a revelação de Deus por meio da sua palavra chamamos de revelação especial, sendo que em ambas as revelações o próprio Deus é quem se revela sem nenhuma contradição ou falha. Na verdade, os conflitos entre a ciência e a teologia resultam de má interpretação humana sobre a criação de Deus por parte dos cientistas ou da má interpretação da revelação da sua palavra, ou podem resultar da interpretação errada das duas coisas. O que temos que entender é que, como seres humanos, somos falíveis, pecadores e, por falta de conhecimento, estamos sujeitos aos erros, tanto científicos quanto teológicos. Contudo, os estudos científicos mais criteriosos das obras da criação de Deus trazem descobertas que se aproximam cada vez mais dos relatos bíblicos, comprovando assim sua veracidade e compatibilidade. Tópico 1. Ciência, contribuição e características. Muito falamos em ciência, mas qual é o significado real desta palavra? No sentido etimológico, a palavra ciência, do latim scientia, significa conhecimento. Por exemplo, quando você toma ciência de um determinado fato, você passa a conhecer esse fato. A palavra ciência já teve muitos significados, de acordo com os estudiosos da época, como, por exemplo, os antigos filósofos que defendiam o uso da razão e da observação para explicar a origem de tudo, sendo essa ciência classificada pelos historiadores de racionalista. O século XX trouxe grandes avanços científicos para a humanidade, como a descoberta da penicilina em 1928, que é um antibiótico natural, descoberta pelo médico Alexander Fleming, e que desde então tem curado milhares de pessoas com doenças infecciosas. A descoberta da energia nuclear, a invenção dos computadores, a descoberta da estrutura do DNA, o transplante de coração humano, que aconteceu a partir de 1967, sendo que o primeiro foi feito pelo médico sul-africano Christiaan Barnard, a clonagem de mamíferos em 1996, a exploração espacial com missões cada vez mais ousadas, a descoberta da fibra ótica, do laser, da internet e tantas outras invenções que vieram facilitar a vida moderna, ampliando os conhecimentos baseados nos estudos, na reflexão, na observação e na experimentação científica. A busca pela ciência, pelo conhecimento, é incessante para o ser humano, porque as fontes científicas são inesgotáveis. As teorias científicas podem ser criadas, recriadas, aperfeiçoadas ou abandonadas e até mesmo substituídas para que a quantidade e a qualidade dos conhecimentos sejam ampliadas em todos os seus ramos, tais como história, biologia, arqueologia, física, química e etc. Todo esse conjunto de conhecimento com origem na verdadeira ciência, de uma forma ou de outra, tem trazido subsídios que confirmam as afirmações históricas da Bíblia Sagrada, ou ricos subsídios que nos ajudam a compreender melhor determinadas passagens bíblicas, não havendo motivos para conflitos entre a ciência e a Bíblia. Subtópico 1.1. A constante busca do conhecimento. Essa busca pelo conhecimento sempre fez parte da existência humana, quer seja para a sua sobrevivência, para a sua defesa, para o convívio social, para a prática da fé, entre outros motivos. Todos, de uma forma ou de outra, buscam respostas às questões existenciais e procuram se apropriar de todo o conhecimento possível e necessário para a sua subsistência. Uma prova dessa constante busca pelo conhecimento está na própria ciência. E o comentarista, o pastor Joabes Rodrigues do Rosário, afirma neste subtópico que, abro aspas, ao acumular informações, ela, a ciência, é naturalmente passiva de novos conceitos e afirmativas. Fecho aspas. Por exemplo, no mês, nós vemos aí as notícias nos jornais falando sobre os riscos de comer chocolate devido à sua gordura saturada e açúcar. No mês seguinte, pode ser que as empresas de chocolate invistam no marketing que destaca as propriedades antioxidantes do chocolate e por este não conter gorduras trans.
Muitos alimentos que antes foram considerados como vilões para a saúde humana, posteriormente foram considerados como aliados da saúde. Ou seja, a ciência nunca estará totalmente satisfeita, pronta, acabada, porque nela a busca pela verdade não tem fim e também porque ela pode cometer erros, ser influenciada por ideologias e interesses que muitas vezes desconhecemos. A verdade científica de hoje pode estar totalmente errada amanhã, porque a ciência precisa estar em constante atualização, o que não acontece com a Bíblia, a palavra de Deus, que está sempre atual, em qualquer época ou circunstância. A Bíblia Sagrada nos incentiva a buscarmos o verdadeiro conhecimento. Vejamos como o apóstolo Paulo incentivou essa busca. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Filipenses 1, 9 e 10. No versículo 9 que acabamos de ler, a palavra ciência sugere um entendimento íntimo, pautado no relacionamento com o próximo e que converge a Deus. Encontrada no Novo Testamento, somente nesta passagem, a palavra grega traduzida como conhecimento significa entendimento moral ou ético, fundamentado no intelecto e nos sentidos. O termo indica percepção ou visão de situações sociais. Nessa constante busca pelo conhecimento, muitos desenvolvimentos científicos e tecnológicos modernos confirmam e não repudiam a exatidão da Bíblia. As escrituras proféticas, escritas há muito tempo, cada vez mais se tornam realidade em nossos dias como testemunhas irrevogáveis daquele cujos pensamentos são mais altos que os nossos. Isaías 55, 8 e 9. É a mão de Deus quem verdadeiramente move a história da humanidade e a sua palavra dá instrução e conhecimento ao homem finito e mortal. Subtópico 1.2. O enfraquecimento do cientificismo. A doutrina filosófica que afirma ser a ciência superior a qualquer outro saber ou conhecimento usado para compreender a realidade se define como cientificismo, que considera definitivos os conhecimentos científicos. Popularmente falando, o cientificismo é a valorização exagerada dos métodos científicos na descrição ou análise de qualquer campo da vida humana. Contudo, essa ideia tem se enfraquecido nos últimos séculos e estudos mostram que tem sido até desmentida por alguns historiadores da ciência nos últimos 50 anos. É interessante notar que, por mais que sejam úteis e necessárias as descobertas científicas verdadeiramente comprovadas, nenhuma delas é capaz de solucionar os problemas existenciais da raça humana. A ciência apenas pode nos conduzir a algumas verdades, mas a nossa confiança em Deus, que se define como verdade, deve afetar todas as áreas da nossa vida, porque Ele é o próprio parâmetro da verdade. Por isso, toda e qualquer declaração que necessariamente excluir Deus não expressa a verdade. João 14, 6 e 17, 17. Sob essa ótica, muitos cientistas cristãos deixaram grandes legados à ciência, dentre eles Nicolau Copérnico, 1473 a 1543, foi um astrônomo polonês que propôs o primeiro sistema de planetas matematicamente baseado ao redor do Sol. Galileu Galilei, de 1564 a 1642, que frequentemente lembrado por seu conflito com a Igreja Católica Romana, sua obra controversa sobre o sistema solar foi publicada em 1663. René Descartes, de 1596 a 1650, foi um matemático, cientista e filósofo francês que tem sido chamado o pai da filosofia moderna. Seus estudos escolares fizeram com que ele ficasse insatisfeito com a filosofia precedente. Ele tinha uma profunda fé religiosa, que reteve até o dia da sua morte, junto com o desejo resoluto e apaixonado de descobrir a verdade. O cristão deve sempre desconfiar e comparar qualquer afirmação ou informação científica
com aquilo que já conhecemos de Deus pela sua palavra. E caso esta afirmação ou informação venha contrariar o que diz nesta palavra de Deus, ela deve ser rejeitada. Subtópico 1.3. A ciência evolui. A palavra de Deus já previu a evolução da ciência, aproximadamente há 6 séculos antes de Cristo. Lemos na Bíblia. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel 12:4. Sobre a multiplicação da ciência, nesse versículo, o Manual Bíblico de Halley diz que, abro aspas, será uma característica do tempo do fim. Essas palavras também se aplicam à nossa geração como a nenhuma outra. Meios de transporte, de comunicações em massa, numa escala nunca antes sequer sonhada. Fecho aspas. Apesar desse versículo se referir à profecia em si, estamos presenciando também a evolução ou multiplicação do conhecimento em todas as esferas da vida nos dias atuais, principalmente no que diz respeito à tecnologia. A palavra ciência aí tem o sentido de saber, de conhecimento. A ciência evolui, muda, descarta ideias, substituindo por novas descobertas. No entanto, a palavra de Deus é imutável, ela permanece a mesma para todo sempre. Nesse sentido, fatos que antes a ciência negava, após novas descobertas, passaram a comprovar o que a Bíblia sempre afirmou como verdade. Em seu livro Ciência e Fé Cristã, o comentarista desta revista, pastor Joabes Rodrigues, do Rosário, cita algumas evidências incontestáveis da veracidade da Bíblia, como registros de, abro aspas, fatos da natureza muito antes que qualquer cientista os confirmasse experimentalmente. Fecho aspas. O segundo objetivo desta lição é mostrar a Bíblia Sagrada e a medicina moderna em consonância. Tópico 2. A Bíblia Sagrada e a medicina moderna. Neste tópico, o comentarista diz que a Bíblia contém muitas leis de saúde e princípios práticos que, depois de serem ignorados ou esquecidos, foram redescobertos somente nos últimos séculos. É impressionante o grande amor e cuidado de Deus para conosco, ao ponto de nos dar, através da sua palavra, preciosas orientações quanto à nossa saúde física, mental e espiritual. Uma grande verdade: Deus nos ama e quer nos ver sempre de bem com a vida e com Ele mesmo. Subtópico 2.1. Instruções básicas de medidas sanitárias. No livro de Levítico, encontramos em todos os ensinos dados por Deus a Israel uma cuidadosa atenção à conservação da saúde. O povo que tinha saído da servidão do Egito, com as velhas práticas e maus hábitos de higiene pessoal, nocivos à saúde, foi devidamente instruído por Deus e sujeito ao mais rigoroso preparo no deserto antes de entrar em Canaã. Foram-lhes ensinados procedimentos e princípios de saúde e impostas leis sanitárias. Em uma época em que o conceito de micro-organismos nem existia ainda, a principal orientação de Deus para as questões de saúde do povo era lavar-se com água. O conceito de contaminação já era frequente e, associado ao ritual espiritual, conferia seriedade às regras de higiene. As normas de saneamento estendiam-se à limpeza e purificação das casas, bem como do destino certo dos excrementos. As palavras relativas à contaminação por doenças e líquidos biológicos, fluxos, ocorrem mais de 10 vezes no livro de Levítico. Banhar-se em água no sentido de descontaminação ocorre 13 vezes. Da mesma forma, lavar as vestes ocorre 20 vezes. Lavar as mãos é mencionado indicando uma norma de asepsia comum. E o povo obedecia às ordens do Senhor para afastar as doenças e contaminações das suas famílias. Comprovando esse princípio bíblico, a história relata as grandes pragas que a humanidade vem sofrendo no decorrer dos tempos por falta de higiene e também de saneamento adequados. E o mais curioso disso é que foi somente nos últimos 150 anos que os conceitos de asepsia foram devidamente associados
a rotinas hospitalares e o hábito de lavar as mãos passou a ser uma regra majoritária para não haver disseminação de micro-organismos e doenças infecciosas. Diz a história que o médico Ignaz Semmelweis teve um momento difícil tentando convencer cientistas e médicos há 150 anos atrás, afirmando que as doenças poderiam se espalhar se a equipe médica não realizasse a devida higienização das mãos e dos instrumentos hospitalares. Ele foi ridicularizado e rejeitado pela maioria de seus colegas e superiores na Universidade de Viena. Depois disso, ele se mudou para Budapeste e lá trabalhou em um hospital, alcançando o recorde na redução da taxa de mortalidade por manter as coisas limpas, provando cientificamente a veracidade da sua teoria. Na verdade, aqueles famosos médicos de Viena contestaram sua teoria tentando se esquivar das contundentes provas de que eles próprios eram os causadores de morte de seus pacientes por falta de uma higienização adequada. Os conceitos do livro de Levítico estavam muito à frente do seu tempo. Em uma época em que a humanidade habitava em casas de barro ou eram nômades em tendas, os conceitos de higiene e asepsia descritos na Bíblia vão muito além do entendimento usual. O povo obedecia na íntegra e com essas práticas as doenças que assolavam as nações vizinhas não alcançavam Israel, cumprindo assim as palavras de Deus. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios. Deuteronômio 7, 15, a parte A do versículo. Subtópico 2.2. Orientações bíblicas e científicas sobre os alimentos. No Antigo Testamento, já no livro de Gênesis, o Senhor Deus providenciou uma alimentação totalmente balanceada, natural e com todos os nutrientes, vitaminas e sais minerais necessários para a saúde de Adão e Eva. Gênesis 1, 29. Após o dilúvio, quando havia pouca vegetação, novamente Deus instruiu a Noé e sua família sobre o regime alimentar. Gênesis 9, 2 ao 4. Depois de libertar o seu povo do Egito, Deus estabeleceu várias regras de alimentação aos israelitas, conforme o livro de Levítico. Essas regras serviam para fazer distinção entre o que era puro e impuro e mostrar que os israelitas eram um povo diferente. Levítico 10, 10 ao 11. Além de preservar a saúde do povo, a distinção de alimentos puros e impuros representava a distinção que os israelitas deveriam fazer entre o bem e o mal, e também a sua separação dos gentios. O comentarista cita neste subtópico que, segundo o professor e pastor José Afonso Ferreira, nem tudo que é bom para comer deve ser comido, mas todos os alimentos determinados por Deus na sua palavra são úteis e indispensáveis ao equilíbrio da vida e da saúde. É comprovado cientificamente que para mantermos uma boa saúde física, devemos escolher sempre uma alimentação saudável, evitando excessos alimentares prejudiciais ao nosso corpo. Nossas escolhas sempre fazem a diferença. E a Bíblia diz que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 aos Coríntios 10, 31. Subtópico 2.3. Circuncisão ao 8º dia. Sobre o motivo dessa ordenança de Deus, a ciência também já comprovou que é justamente ao 8º dia, depois de nascida, que o sangue da criança coagula mais facilmente, proporcionando rápida cicatrização e que ao fazer esse procedimento antes desse período, corre-se o risco de hemorragias e até de morte, porque a base principal para a coagulação sanguínea, a vitamina K, só chega ao nível ideal no 7º dia de vida. O terceiro objetivo dessa lição é identificar que as escrituras e a ciência estão em harmonia. Tópico 3. As escrituras e a ciência em harmonia. Neste tópico veremos que tanto a ciência quanto as escrituras podem ser úteis uma à outra e que a nossa fé na Bíblia se fortalece ainda mais quando suas verdades são evidenciadas cientificamente,
como veremos a seguir. Subtópico 3.1. A Terra é redonda. Nesse assunto, a Bíblia também se antecipou à ciência. Vejamos o versículo bíblico. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Isaías 40, 22. Na versão bíblica revista e corrigida, as palavras redondeza da terra são substituídas por globo da terra, indicando a sua forma já comprovada pela ciência moderna e amplamente divulgada hoje em dia. Segundo alguns estudiosos, já na Grécia Antiga, Pitágoras e Aristóteles defendiam a teoria de que a Terra é redonda, embora muitos de seus contemporâneos pensassem que ela era plana. Eratóstenes, de Cirene, 276 a.C. a 194 a.C., foi um matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo da Grécia Antiga, conhecido por, já naquela longínqua época, calcular com considerável exatidão a circunferência da Terra. Subtópico 3.2. A Terra está suspensa no espaço. Sobre esse fato, o comentarista afirma aqui na revista que o livro de Jó informou que a Terra está solta no espaço. O norte estende sobre o vazio, suspende a Terra sobre o nada. Jó 26:7. A ciência só descobriu que a Terra não era sustentada muito tempo depois da informação bíblica. A Bíblia, em vez de refletir os conceitos fantasiosos ou anticientíficos prevalecentes na época em que foi escrita, simplesmente declara, por volta do ano 1473 a.C., que Deus suspende a terra sobre o nada, conforme Jó 26:7. No hebraico original, a palavra para nada, usada aqui, significa nenhuma coisa. E esta é a única vez em que ela ocorre na Bíblia. O quadro que ela apresenta da terra cercada por espaço vazio é reconhecido pelos eruditos como uma notável visão para a sua época. O glossário teológico do Antigo Testamento diz, abro aspas, Jó 26:7, apresenta de forma notável o mundo então conhecido como suspenso no espaço, deste modo antecipando essa futura descoberta científica. Fecho aspas. Subtópico 3.3. Ciclo da água. Sobre esse fenômeno da natureza, incluindo movimentos dos ventos, a condensação da água nas nuvens e a chuva que rega a terra, está escrito na Bíblia que todos os ribeiros vão para o mar, e contudo, o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí, tornam eles a ir. Eclesiastes 1:7. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Eclesiastes 1:6. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Jó 26:8. Porque reúne as gotas das águas que derramam chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Jó 36, 27 e 28. Esse processo é vital para a manutenção da vida no planeta Terra, visto que determina a variação climática, as estações, interfere no nível dos rios, lagos, mares e oceanos, sendo tudo isso comprovado pela ciência. Apesar de a água transitar pelo planeta em 3 estados, sólido, líquido e gasoso, não se altera em suas propriedades e em sua composição molecular. São sempre 2 moléculas de hidrogênio combinadas com uma de oxigênio. Para concluir, apesar de existirem problemas que ainda não receberam uma resposta satisfatória até o presente, não há nenhuma razão para o desprezo da ciência. A crença na palavra de Deus não tem de ser mera esperança. Ela pode ser baseada em fatos e evidências com a contribuição valorosa da ciência. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Convidamos você, meu irmão ou irmã, a visitar o blog revistaebd.com para baixar os seus slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa sugeridos pela revista e acessar os demais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org.
que tem como objetivo disponibilizar todos os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário sobre este assunto que estudamos hoje. Divulgue esse vídeo compartilhando com outros irmãos. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.